Olá, amigos, estamos de volta com o nosso curso online da Vox Idiomas. E nós estamos estudando os tempos simples, já começamos a estudar o passado simples e vimos na nossa última aula o passado simples na forma regular. Nós vimos que a partir da fórmula básica, basta colocar ED no final do verbo, se o verbo for regular, ele vai para o passado. Se o verbo já terminar com E, basta colocar um D, por exemplo. Agora, nós vamos estudar, como eu já havia dito na última aula, a forma passada de verbos irregulares. Vou te dar uma notícia talvez triste nessa altura do campeonato. Não existe uma fórmula para fazer irregularidade em verbo. Não existe assim, aquilo que eu coloco lá em todos os verbos que são irregulares e que faz passado sempre. Você vai ter que pegar uma lista que está aí no material do nosso curso online, onde você vai encontrar mais de 100 e tantos verbos, 120 verbos ou mais, onde você vai ter que guardar como é o passado de um por um. É uma palavra diferente em cada hora, é uma letra diferente que se coloca em cada verbo. Não existe uma fórmula mágica, infelizmente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ao longo do meu tempo de estudo de inglês, eu estudo desde os 8 anos de idade, eu não quero nem dizer quantos anos eu tenho para você ter ideia do tempo que eu estudo, né? Eu nunca parei para decorar essa lista. Eu sempre, toda vez que eu me deparava com um verbo novo, eu botava ED para fazer o passado. Isso é a lógica. Depois eu ia lá conferir na lista se eu não falei bobagem. Ora, se você falou bobagem, você nunca mais vai esquecer, principalmente se você falou para os outros, né? Você vai aprender pelo trauma. Então, a gente deve decorar essa lista com o passar do tempo. A gente vai utilizando os verbos no nosso dia a dia, aqueles que a gente utiliza mais, a gente vai lá sempre dar uma conferida para ver se está certo. A lógica de passado é colocar ED no final do verbo. Então, nós temos o verbo to drink. Se você olhar aí na nossa tela, você vai reparar, né? O verbo to drink é o verbo que, se fosse um verbo regular, seria colocando ED no final, ficaria ali, ó, drinked. Só que não é. Mas se eu falasse assim para o americano, I drinked, ele ia falar assim, caramba, o camarada errou, mas eu sei que ele quis dizer I drank, que é a forma correta do passado deste verbo. Ora, neste caso deste verbo, o I vira A, ao invés de colocar ED no verbo. Ora, é um caso, né? É este verbo. Né? Não é que você vai colocar um A lá em lugar de outras letras e vai transformar um verbo irregular em passado. Na verdade, você vai ter que olhar na lista. Agora, se você usar a lógica e colocar um ED, o bom entendedor, aquele que sabe inglês, vai entender o que você quis dizer. Agora, você deve imediatamente confirmar na sua lista de verbos irregulares se aquele verbo realmente é regular ou não. Se não for, tente memorizar. Se você não aprender pela capacidade de memorização, aprenda pelo trauma, né? É uma maneira também boa da gente não esquecer nunca mais alguma coisa. Falou bobagem lá numa festa, falou assim, eu bebi muito na festa, falando I drinked. Aí depois você descobrir que você falou um monte de bobagem ao longo da festa toda, duvido que você vai esquecer da próxima vez que é I drank. Então, guarde bem essa dica, não deixe de olhar na sua apostila lá a lista dos verbos irregulares e até a próxima aula do nosso curso online da Vox Idiomas.